aí, aqui é o Chico e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Gabriel Monteiro. Por sinal, essa é a terceira vez que esse cara tá aparecendo nesse canal. Ele já pode até pedir uma música no Fantástico, se bem que eu acho que ele não gosta muito do Fantástico. De qualquer forma, esse é um vídeo muito maior do que o padrão aqui do canal. A gente pode até chamar esse vídeo aqui como um mini documentário relacionado à história do Gabriel Monteiro, onde a gente vai discutir bastante sobre a trajetória do Gabriel quando ele entrou na polícia, depois quando ele se tornou um youtuber, depois vereador e agora sofrendo essas denúncias. Ah, é bom deixar claro que tudo que eu tô falando nesse vídeo tem link de matérias aqui na descrição pra vocês não saírem me xingando, me ameaçando, começarem a me perseguir pela rua. Calma, eu só tô falando o que tá nas matérias, beleza? Se você estiver preparado, já pega teu suco de uva, já deixa seu like e, é claro, chama um amigo pra conhecer o canal. Dito isso, então vem com o Chico. O Gabriel Monteiro é um ex-policial militar, ex-membro do MBL, youtuber e vereador eleito pelo Rio de Janeiro de 27 anos de idade. O Gabriel Monteiro ele passou pra polícia militar aos 19 anos de idade. E por sinal, pessoal, o começo da sua carreira foi um tanto quanto turbulenta. Em menos de um ano de serviço, seus primeiros atos de indisciplina surgiram. Não participando do treinamento para sua formatura e também, é claro, não comparecendo à sua formatura no Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças. E é claro que ele seria punido por isso, ele foi punido por 4 dias de detenção, segundo é o que diz o Jornal Extra. Esses problemas, apesar de pequenos, acabaram premeditando muito bem o que estaria por vir em relação à sua carreira como PM. No Twitter oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nós temos que o Gabriel Monteiro possuía 52 faltas e outras transgressões, possuindo assim um conceito muito ruim, e só pra vocês terem noção, pessoal, o conceito avaliativo dele era o pior possível. E que dos 45 serviços que ele foi escalado, sabe quantos ele compareceu? Não foi 30, não foi 40, foi 20. E desses 20, apenas, 6 ele justificou a sua falta. Por um período, Gabriel foi expulso por deserção, faltando ao serviço que tinha sido escalado no dia 22 de julho de 2020, e que por sinal ele não teria dado justificativa ou qualquer satisfação do seu paradeiro, o que segundo o artigo 187 do Código Penal Militar seria deserção. O Gabriel questionou essa decisão e acabou mostrando que ele tinha de fato dispensas médicas. O problema, pessoal, é que apesar dele ter essas dispensas, ele simplesmente não mostrou pra ninguém, ele não levou lá. A PM do Rio de Janeiro alega nunca ter recebido, de fato, os papéis com os documentos do Gabriel relacionados a essas dispensas. E só pra vocês terem noção, pessoal, desde o segundo dia que ele sumiu, começaram a mandar viaturas pra casa dele pra saber o que aconteceu, ficaram preocupados, queriam, cara, cadê o Gabriel? E, bom, o Gabriel sumiu. Depois da expulsão dele da PM ser publicada, ele foi se apresentar lá e por isso foi reintegrado pela polícia, tendo que responder pela deserção e por quebra de hierarquia. Só que, pessoal, uma semana depois do Gabriel ter sido reintegrado, ele basicamente pegou uma licença para se candidatar a vereador do Rio de Janeiro. O caso mais bizarro do Gabriel Monteiro, na minha opinião, nesse período, foi o caso relacionado ao Coronel Ibis, que é um ex-comandante-geral da Polícia Militar. O Gabriel Monteiro fez um vídeo onde ele levantava suspeitas que o coronel tinha relações com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O problema, pessoal, é que o Gabriel, ele não tinha prova alguma. Tanto que, pessoal, nenhuma denúncia formal foi feita. A única coisa que aconteceu foi uma denúncia feita aqui no YouTube. E essa situação fica mais grave ainda, na minha opinião, quando a gente para pensar que a pessoa que foi alvo, o coronel que foi alvo, por sinal, ele era uma das poucas figuras da polícia que de fato tinham um pensamento ideológico contrário do Gabriel. O que, por sinal, pessoal, deixa essas acusações sem provas ainda mais estranhas. E pra piorar, depois dessa polêmica toda, criaram uma imagem falsa do Coronel Ibis relacionando ele como se ele fosse um namorado de um chefe da Maré. Obviamente, essa imagem falsa não pode ser atribuída como culpa do Gabriel. O Gabriel Monteiro foi sentenciado a indenizar o coronel pelas acusações feitas, que segundo a juíza foram insinuações levianas e ofensivas, e ela ainda afirma que o coronel Ibis comprova ter tido uma carreira imaculada na polícia, sem qualquer prova em contrário produzida pelo réu. Só que, pessoal, olha, essa não foi a única vez que isso aconteceu. O Gabriel teve que tirar 3 vídeos do ar do seu canal do YouTube por conta de acusações que ele fez a um outro coronel, onde ele estava ligando o cara à contravenção, porque os vídeos do Gabriel Monteiro possuíam imputação criminal sem qualquer denúncia formal, inquérito ou investigação em andamento contra o oficial. Pessoal, que fique bem claro, o YouTube não é um tribunal. Se você tem evidências, provas que comprovem de fato um crime, você não tem que ir fazer um videozinho na internet. Isso tinha que ser óbvio. Você tinha que ir à justiça resolver isso por meios legais. E não ficar gravando lá, pegar a câmerazinha. Não. Porque, pessoal, sabe o que isso me parece? Me parece muito que existe uma preocupação maior
em fazer uma autopromoção para fins políticos do que de fato combater o crime. E infelizmente, pessoal, o Gabriel Monteiro ele é um mau policial. E quem tá falando isso não sou eu não, comédia do Chico não. É a própria PM. Mas olha, pessoal, existe uma coisa que o Gabriel Monteiro ele conseguiu sim se destacar muito bem. Não tem como negar. O cara ele é um bom youtuber. E eu não falo isso pela qualidade em si do seu conteúdo, mas querendo ou não, eu tenho que admitir, o cara sabe manipular muito bem o algoritmo, ele sabe usar o algoritmo a seu favor, ele sabe jogar o jogo do YouTube. E isso acabou trazendo ótimos frutos para ele. O ex-MBL Gabriel Monteiro soube sim aproveitar muito bem o seu tempo no movimento, se tornando assim uma versão carioca do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei. Aquele cara dos áudios nojentos pra caralho sobre as refugiadas da Ucrânia. Então, esses dois caras fizeram muito sucesso com um estilo de vídeo que eu vou denominar de não debate. Nós já vimos esse tipo de coisa em ação naquele meu vídeo que eu fiz sobre o Gabi, onde eu comentei sobre alguns trechos do vídeo do Gabriel Monteiro, você pode conferir lá, mas vamos comentar aqui de novo. O primeiro fator muito importante para esse estilo de vídeo é você pensar sobre quem eu vou debater. Quem vai ser o meu alvo? E esse aspecto, pessoal, é muito fácil. Você vai pegar uma pessoa na rua que não vai ter qualquer tempo de preparar ou organizar os seus argumentos, que não vai saber previamente nem sobre o que vai ser falado, e se essa pessoa estiver fragilizada de qualquer forma, vai ser melhor ainda para você. E por outro lado, você vai ter todo o tempo do mundo para organizar as suas ideias, os seus argumentos, as suas falácias e tudo que você vai usar para tentar destruir a pessoa na argumentação. E o segundo fator é o tipo de reação que você vai buscar. Ao longo de todo o debate, você vai tentar buscar a pessoa alguns fatores que, cara, vão atrapalhar ela completamente, como por exemplo, você irritar ela ou você confundir ela. Por exemplo, pessoal, no vídeo do Gabriel Monteiro sobre as feministas, nós vemos ele refutar o conceito de cultura do estupro, um conceito que, por sinal, ele tirou da bunda. Ele mesmo inventou o conceito para poder refutar na argumentação. E esse tipo de situação só funciona porque o adversário do debate não estava preparado, porque a pessoa foi pega de surpresa. Você acha meio justo isso? E o terceiro fator, pessoal, é a edição, porque no fim do dia você tem total controle do debate por conta da edição, você consegue colocar o tom que você quiser, você pode moldar a narrativa ao seu favor, cortando qualquer um que tenha feito o que você não queria. Afinal, a verdade ela não é um fator primordial nesse tipo de conteúdo. Mas vamos ver como isso funciona na prática com um dos exemplos mais emblemáticos em ação. Em 2019, uma garotinha de 8 anos chamada Agatha acabou sendo vítima de um tiro de fuzil disparado pela PM. E isso foi uma tragédia extremamente terrível, e o mínimo que se esperava era algum respeito pela comunidade que ia enterrar uma criança. Só que aí, pessoal, o Gabriel Monteiro ele viu uma oportunidade fantástica de poder fazer visualização no YouTube. Então ele partiu para fazer um dos seus debates contra o Felipe Gomes, um organizador da Marcha das Favelas. O Gabriel defendia o modelo de combate ao crime da PM de subir às favelas em combates para apreender fuzis, e o Felipe ele falava que as apreensões geralmente eram pequenas e deixavam mortos, e muitas das vezes eram inocentes. E ao longo do debate nós vemos o Felipe ficando irritado. E na boa, pessoal, eu entendo a irritação do cara. Uma criança tinha sido morta por um tiro de fuzil da PM. Porra! A treta escala até que vira um confronto físico e o Gabriel derruba o Felipe com um soco e foge de carro. Me desculpa, mas honestamente, pra mim, essa é uma das maneiras mais antiéticas de se fazer um vídeo pro YouTube, porra. Sério, pessoal, isso daí é um desrespeito com a família, com a comunidade e até mesmo com a menina. O Gabriel também tem vídeos de operações policiais e experimentos sociais, que por sinal eu acho todos eles incrivelmente sensacionalistas. Existem vídeos brutos dele com uma criança em que ele dirige praticamente tudo que a criança deve falar. E em outros nós vemos funcionários do Gabriel orientando mendigos para furtarem coisas na frente das câmeras. Sabe o que os funcionários do Gabriel Monteiro ofereceram pro mendigo? Dinheiro. Eu vou te dar esse dinheiro e você simula o furto ali. E aí o nosso querido Gabriel vira o herói. É sério mesmo, pessoal, que o cara chama isso de experimento social, porra! Brother! O cara disse que tava passando fome. Que tipo de experimento social é esse? Ainda mais que as imagens mostram um PM empurrando um morador de rua. E até mesmo áudios onde ele orienta um assessor que conversa com pessoas na rua a levar a conversa para um rumo extremamente homofóbico. Pessoal, nós podemos perceber um padrão de sensacionalismo absurdo. Pelo menos no caso da garota, apesar do conteúdo ser extremamente terrível, pelo menos ele ajudou ela criando uma vaquinha online que arrecadou uma certa grana muito boa. Mas é interessante a gente observar, pessoal, a forma como os conteúdos do canal do Gabriel Monteiro, eles são manipulados. Nada disso é crime.
mas é escroto pra cacete. O Gabriel Monteiro, como youtuber, soube e entendeu muito bem como funciona o tipo de conteúdo que o YouTube premia, e ele fez bom uso dos seus métodos, mas eu considero que os métodos que ele utilizou e que ele utiliza muitas das vezes são antiéticos e populistas, apelando para falácias, enganações e vídeos tendenciosos. E honestamente, pessoal, eu não acho que as desculpas do Gabriel Monteiro em dizer que todos aqueles vídeos eram experimentos sociais, pra mim isso não cola. Sério, não consigo colar com isso. Claro que tudo isso são as minhas divergências com o conteúdo dele, que na altura do campeonato não importa muito. Mas eu acho, pessoal, que tudo isso se torna muito pior quando a gente lembra que ele se tornou político por conta desses vídeos. Tudo isso fica muito bem documentado na matéria da Tatiana Dias, do Intercept Brasil, que mostra que o Gabriel Monteiro é o youtuber político que mais cresce no Brasil. E é claro que ele cresce por conta desse tipo de conteúdo escroto. E é claro, pessoal, eu recomendo que vocês leiam a matéria na íntegra, vai estar aqui na descrição. E se de fato vocês têm interesse sobre criminalidade no Rio de Janeiro, eu vou fazer uma recomendação pra vocês. Eu indico o podcast e o livro do Bruno Paes Manso. Mas agora, pessoal, vamos falar do Gabriel Monteiro como vereador. Olha, pessoal, essa parte aqui tinha tudo para ser mais rápida, porque mesmo ele sendo o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro, ele também é o terceiro com menos projetos já feitos, apresentando apenas 16 projetos de leis e emendas. Só que o mais curioso, pessoal, é que como vereador, ele é um ótimo policial. Lembra da quantidade absurda de faltas que ele tinha na PM? Então, pessoal, o Gabriel Monteiro, depois dele ter sido eleito vereador, ele parece ter sentido saudade de ser policial. Porque nós temos muito mais vídeos dele participando de operações, ele mobilizando pessoas e até mesmo arrumando portas. E é claro, sem mencionar dando voz de prisão. E até em alguma dessas ações ele utilizando a sua escolta pessoal, que ele só tem, porque ele convenceu o juiz de que a sua vida corria perigo. E aí ele utilizou a sua escolta policial, a sua defesa, para se colocar mais em perigo. Vai entender a lógica desse ser humano. Eu não consigo entender. O Gabriel chegou a dar voz de prisão a uma médica de uma UPA no meio da pandemia, sendo acusado de abuso de poder pelo Conselho Regional de Medicina. Todas essas informações vêm da coluna do Guilherme Amado do Metrópolis, e em defesa o Gabriel disse que ele estaria protegendo a população da cidade que o elegeu, e que tudo que ele faz é previsto por lei. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, a matéria deixa muito claro que o Gabriel Monteiro não indicou aonde consta que um vereador tem o poder da polícia para arrombar as portas ou participar de operações. Outro momento marcante do Gabriel Monteiro como vereador é quando ele foi resgatar o cachorro do blusão. Nossa. Não é exatamente o tipo de coisa que eu espero um vereador fazer. Mas, pelo menos, eu acho que o cachorro ficou bem, né? Sorte do cachorro. Mas, pra ser honesto, o Gabriel Monteiro, pessoal, ele de fato conseguiu alguns sucessos, como a exoneração de 3 PMs por tentativa de suborno, o que de fato é muito positivo, mas eu ainda acho que vendo a trajetória inteira do Gabriel na Câmara Municipal, me parece que ele tá mais preocupado em ser youtuber do que ser um vereador. É o que me parece. O que parece pra você? Pode falar. Eu sei o que você pensou. E sinceramente, pessoal, eu acho isso meio zoado. E recentemente o Gabriel Monteiro ele foi um dos responsáveis por mostrar a existência de uma máfia de reboques aqui no Rio de Janeiro. O empresário Jailson Salazar chegou a ser preso por tentativa de suborno ao Gabriel Monteiro para que ele não apurasse algumas denúncias, e a Prefeitura do Rio rescindiu o contrato com a empresa de reboques. E depois dessa treta, pessoal, o Gabriel Monteiro ele acabou sendo acusado de vários crimes. E eu já vou falar sobre isso. Fica tranquilo. Mas antes da gente seguir adiante no tópico, eu quero dar as últimas notícias em relação a esse caso do Gabriel. Vocês lembram da parte 1 desse vídeo, que quando eu disse que nós temos fortes indícios de um crime, que a gente deve buscar meios legais para resolver e não ficar gravando videozinho pro YouTube? Vocês lembram disso? Pois é. O dono da empresa foi solto! E os motivos são que, pelo histórico do Gabriel, não tem como excluir a possibilidade de um flagrante preparado pelo Gabriel Monteiro. E o juiz ainda apontou que aquilo poderia possuir fins eleitorais, o que honestamente eu entendo. Só que o mais bizarro, na minha opinião, pessoal, é que vendo essa situação, o G1 percebeu que o Gabriel não tinha acionado as autoridades, e assim questionou ele sobre isso. E o Gabriel se justificou dizendo que denunciaria as irregularidades ao Ministério Público no dia seguinte, e tudo tinha acontecido no mesmo dia. Cara, isso é zoado pra cacete. Mas agora, pessoal, vamos falar do que provavelmente fez você clicar nesse vídeo, do furdunço da internet inteira, o que tá fazendo o Fluff do Treta News ficar louco, o que tá fazendo o Gabriel Monteiro ficar doidão lá no Flow. Cara, vamos falar das denúncias. 5 ex-servidores e ex-funcionários acusaram o Gabriel Monteiro de assédio moral e sexual, além de mostrar ele forjando vídeos e apontar irregularidades no funcionamento do seu gabinete. E olha, pessoal, pra começar isso aqui, eu quero deixar claro que, de fato, a mídia tem um histórico muito tendencioso na construção das suas narrativas.
Aqui no canal eu já falei sobre a Record, falando sobre videogames, o quanto ela manipula as informações e cria uma imagem muito errada de videogames, e também eu mencionei como a Rede Globo ela foi extremamente tendenciosa num debate em 1989, favorecendo o candidato Collor. Eu assisti a matéria do Fantástico e eu também assisti a resposta do Gabriel, e eu vejo que de fato algumas das acusações não parecem se sustentar tão bem, ao menos até o momento, de acordo com o que as evidências nos mostram. Mas tiveram alguns momentos, pessoal, que eu achei muito bizarro essa entrevista. Como quando o entrevistador fala sobre uma acusação de estupro e o Gabriel Monteiro pede o nome da pessoa que o acusou, porque ele poderia provar que era inocente, já que aparentemente ele tem o costume de gravar as suas relações. Sério, teve alguns momentos que eu achei que ele ia pegar o celular e ia mostrar os vídeos pro entrevistador. E felizmente ele não fez isso. E outra coisa que me deixou extremamente assustado foi a quantidade absurda de ex-assessores que denunciaram as atitudes de abuso do Gabriel Monteiro. Foram 5 denúncias extremamente parecidas. E o Gabriel se defende dizendo que esses ex-funcionários eles receberam dinheiro para poder fazer essas acusações. E na boa, pessoal, eu não vou dar minha opinião sobre esse caso, porque essas acusações, elas são extremamente pesadas, são muito fortes. E olha, talvez dar minha opinião de forma simples, simplória, seja um erro bem grave. Porque a questão, pessoal, que isso daí precisa ser apurado com urgência, precisam que resolvam logo isso, precisa de um veredito logo. Especialmente porque a gente está tratando de uma pessoa que foi eleita. E vocês lembram que o Gabriel disse que tem o hábito de gravar todas as suas relações praticamente? Um desses vídeos vazou e se isso já não fosse nem o suficiente, a garota na gravação tinha somente 15 anos de idade. Extremamente medonho isso, a menina e o Gabriel disseram que ela mentiu a idade. Só que, cara, também dizem que a relação dele já acontecia há mais de 10 meses, então provavelmente a garota tinha 14 anos quando ela começou a ter relações com o Gabriel Monteiro. Porra. Mano, não faz sentido algum o cara não perceber que ela era uma pessoa muito nova. Sério. O Gabriel disse que os vídeos estavam no seu celular e que somente 2 assessores teriam acesso a isso. Segundo a matéria do Metrópolis, pelo menos 6 vídeos íntimos do Gabriel Monteiro já foram vazados. O deputado estadual Giovanni Ratinho disse ao G1 que registrou uma queixa na Delegacia da Criança e do Adolescente e que entregou os 6 vídeos à polícia. O deputado ainda diz: trouxe vídeos que recebi anonimamente no meu gabinete avançado em São João de Meriti, aparentemente parecem ser menores de idade, e ainda, segundo ele, pelo menos 3 mulheres demonstraram que não queriam ser gravadas. Eu vejo muitas pessoas ignorando as denúncias porque acreditam que de fato tudo isso é resultado dos ataques do vereador contra as máfias. O que talvez pode ser uma possibilidade, mas olha, pessoal, nós vimos alguns anos atrás alguns políticos investigando as milícias no Rio de Janeiro, como por exemplo foi o caso do deputado estadual Marcelo Freixo, que depois das suas CPIs cariocas ele basicamente é ameaçado de morte todos os dias. E ameaças de morte, infelizmente, são muito comuns em políticos aqui do Rio de Janeiro, que por sinal têm que enfrentar grandes estruturas criminosas. Mas sendo sincero, pessoal, é a primeira vez que eu vejo um político sendo acusado de assédio sexual e assédio moral pelos seus assessores, tendo ao mesmo tempo vídeos com menores de idade sendo vazados. Eu não tô dizendo que o Gabriel Monteiro está utilizando uma conspiração para poder se defender, mas a questão, pessoal, é que as denúncias, elas são muito graves. E eu nunca vi uma estratégia desse tipo ser utilizada nesse tipo de situação. E independente da matéria da Globo ter sido tendenciosa ou não, nós temos acusações extremamente sérias contra o Gabriel Monteiro, que não podem ser ignoradas simplesmente porque ele está enfrentando uma máfia de reboques. Não pode ser ignorado. A gente precisa de fato de uma investigação muito séria para entender a verdade por trás de todas essas acusações. Existem atualmente 13 denúncias relacionadas ao Gabriel Monteiro e muitas delas anteriores aos casos dos vídeos vazados. E não é segredo para ninguém que eu tenho várias críticas contra o Gabriel Monteiro. Ele é um mau policial, quem tá dizendo isso é a PM. Ele é um mau youtuber, quem tá dizendo isso sou eu. E que de fato ele também é um vereador com poucos projetos. Mas agora, o que mais importa, pessoal, o que mais importa nessa situação toda é investigar de fato, com seriedade, essas denúncias. Não cabe a mim ou a nenhum maluco aí da internet em acusar o Gabriel Monteiro e dizer se ele é inocente ou não. Porque como eu falei no começo do vídeo, vou finalizar agora com essa mesma frase, denúncias não devem ser resolvidas aqui no YouTube. Elas devem ser resolvidas lá na justiça. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo. Deixe nos comentários se vocês pensam sobre esse caso. Eu tô bem cansado. E, novamente, obrigado pela sua atenção. No mais, é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui.